Seja exaltado, Senhor, nessa noite. A Ti, Senhor, te damos honra, glórias. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidar, Senhor, por cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Esse amor, Pai, que lança fora todo medo. Esse amor, Senhor, que nos liberta, Pai. Esse amor que nos cura, Pai. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Acabou a bateria. Alô. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui. Amém? Bom demais. Queríamos, como de costume, passar por esse momento que a gente traz os nossos dízimos, as nossas ofertas por sinal de vida. E se você esqueceu de envelope, quando chegou, pode levantar a sua mão que tem 2 Paulas ali que vão entregar o envelope a você. Enquanto você prepara a sua oferta, eu queria ler um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 9 a 12. Foi o livro que nós estudamos hoje pela manhã. Estamos estudando as cartas paulinas, e tem sido um tempo maravilhoso. E eu peguei esse texto, que eu acho muito importante para nós. Queria que você me acompanhasse na leitura. 1 Tessalonicenses 4, do 9 ao 12. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros.
E na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Estudamos essa carta pela manhã, foi tão rico e foi tão precioso ler esse texto também, que Paulo fala que a igreja, ela praticava o amor fraternal, e ele não tinha muito que falar dessa igreja, porque essa igreja era uma igreja que amava mesmo e tinha esse coração de se ofertar. Mas Paulo fala uma coisa que é interessante, que a gente conversou de manhã, que é um processo que a gente vive de santificação. E Paulo exorta a igreja da seguinte maneira: vocês estão muito bem nisso, mas eu quero exortar vocês a continuarem cada vez melhor nisso. E às vezes a gente acha que está muito bem, e acha que está fazendo tudo muito bem. E a exortação do Senhor para nós é: continue fazendo isso cada vez melhor. Que a gente possa se aperfeiçoar no amor fraternal, que a gente possa se aperfeiçoar na graça do Senhor Jesus e que a gente possa crescer nisso. E essa é a exortação que Paulo fala, a gente viver tranquilamente, mas nos exortando que a gente tem que progredir no amor, progredir na graça, progredir naquilo que Deus já tem colocado para você e para mim. Que a gente nunca fique descansado naquilo que Deus tem falado e feito com a tua vida, mas que você queira sempre progredir cada vez mais naquilo que Deus tem colocado você para fazer. E esse é o processo de Deus na nossa vida. Nós estudamos isso de manhã e eu achei tão rico. Queria trazer essa palavra para os irmãos. Queria trazer também uma palavra, todos os irmãos devem estar sabendo, do Nepal, né? Teve um terremoto lá e, coincidentemente, nós temos uma pessoa muito próxima a nós, um sobrinho nosso, que está lá em missão e mandou uma mensagem para os pais dele, dizendo que eles estão bem lá e que estão... A mensagem dele é que ele não estava preocupado, ele estava... assim, vendo que Deus tinha colocado ele ali para ajudar, para servir, né? E a gente fica preocupado aqui, que foi uma coisa muito grave que aconteceu lá. E eu queria trazer essa notícia para os irmãos, para nós estarmos orando por aquele lugar. São 5 jovens que estão lá em missão e eles falaram que agora estão entendendo por que estão lá. Já estavam lá 1 mês e aconteceu esse desastre, né? Essa coisa tão terrível, terremoto muito forte, que parece que há 80 anos não tinha acontecido um terremoto como dessa magnitude. Então eu queria trazer essa notícia para os irmãos estarem orando pelo Nepal, né? E o pai dele, o Josué, falou que provavelmente que eu comunicasse à igreja, provavelmente vão precisar de ajuda. E depois eu trago mais notícias e se os irmãos quiserem ajudar, cooperar, depois a gente traz mais informações a respeito. Mas eu queria nesse momento orar, né? Queria orar por esse momento, por esse lugar, para que Deus estivesse tendo misericórdia, usar aqueles irmãos que estão ali e fazer a obra dele ali, né? Obra de misericórdia, de graça, que ele nos chamou. Queria chamar a irmã Cristina aqui, pode ser, Cristina, para estar orando pelas nossas ofertas e também orando por esse lugar. Deus estivesse tendo misericórdia e abençoando e fazendo aquilo que Ele planejou fazer naquele lugar. Amém? Pai
querido, Pai amado. Nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Invocamos o Teu nome, Senhor. Ó Pai, visite aquele local, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daquelas vidas, Senhor. Ó Deus, vai, Senhor, enviando lá, Senhor, Tua milícias de anjos, Senhor. Ajudando aquelas pessoas, Senhor. Toma, Senhor, esses missionários que lá estão, Senhor. Fortaleça-o, enche-os com a Tua graça, Senhor, para que eles possam ser ali vasos de bênção, para que eles possam ser ali usados por Ti, Senhor, porque já vimos que eles não estavam lá à toa, Senhor, Tu tinha os seus propósitos. Então, Senhor, que eles tenham as forças redobradas, o ânimo, a coragem, e vai, Senhor, assim, ajudando aquelas famílias, Senhor, consolando aqueles que perderam entes queridos, aqueles, Senhor, que ainda estão, Senhor, talvez embaixo de alguns escombros, Senhor, que o Senhor esteja mostrando, que o Senhor esteja colocando ali anjos, Senhor, tomando conta daquelas vidas, Senhor, e que a paz, e Senhor, e que esse local, Senhor, possa ser reconstruído, Senhor, possa ser restaurado novamente, Deus. Ó Pai, também quero colocar diante de Ti as nossas ofertas, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda provisão. Obrigado porque o Senhor tem provido as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado esse local milagrosamente, Senhor. E que o Senhor, que essas ofertas, Senhor, sejam multiplicadas, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amado. Então você já pode trazer a sua oferta, você já... Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, só Tu és o Deus eterno, só Tu és o Deus eterno.
sobre toda a terra e céu. Amém. Queria chamar alguém aqui, não sei qual dos dois, os dois. Antes deles fazerem um anúncio, eu queria também lembrar aos líderes de célula, relembrar os líderes de célula que amanhã nós temos uma reunião aqui na igreja. É 19h30 ou 20 horas, Beto? Você lembra? 19h30. Então, os líderes de célula, amém? Cadê os líderes de célula? Amém? Aí, irmãos? Amém? Todo mundo aí ligado? Amanhã, 19h30, aqui na igreja. Boa noite, igreja. Então, a semana que vem, quinta-feira, estaremos partindo para o nosso retiro jovem e vai ser bom, vai ser muito bom. E eu sei que vai ser bom porque já começou com um milagre. Nós tínhamos fechado a pousada para 50 jovens. Até domingo passado tinham 16 vagas. 19 vagas. E hoje estamos com 54 pessoas e não podemos mais receber ninguém. Eu acredito que isso não vai nem caber no ônibus. A gente vai ter que botar gente de dia. E quem puder ir de dia, fala comigo, porque na quinta-feira, à tarde, vão sair 2 carros e a gente tem que jogar gente lá dentro. Nem que seja na mala, mas tem que ir, porque não dá no ônibus. Então, aqueles que, eu gosto tanto do ônibus. Então, já amadureceu, já entendeu, pode ir de carro, é melhor. E tem que ir, senão não vai. E eu quero pedir para a igreja, se puder, porque ao mesmo tempo que a gente conseguiu 54 pessoas, muitas pessoas não tinham condições e nem por isso vão deixar de ir. Quem puder ofertar para o retiro, vai ser muito bem-vindo, muito mesmo. Porque a gente fez cantina, a gente fez, foi até o limite. E não conseguimos. Hoje a cantina é nossa. Paguem o valor e já ofertem um pouquinho mais. Não peça troco. Até porque o Daniel que fica lá, ele já não dá o troco mesmo. Vocês sabem disso. Mas cheguem com uma nota de 50 e não queira troco. Amém? E o Ivan vai dar uma mensagem mais importante do que eu falei. Não, é só pedir para todos que vão no retiro quinta-feira e os responsáveis também para ficarem um pouco depois do culto, que a gente vai passar algumas informações. Rapidinho, só questão de horário, o que precisa levar, esclarecer algumas dúvidas, colocar algumas regras para os pais estarem sabendo e colocar para todo mundo que vai. Então pedir para ficar só um pouquinho depois do culto. Aqueles que vão e os pais também. Só isso. Amém. Irmãos, vamos ver se você tem nota de 50 aí. Cuidado, hein? Vai ficar lá na cantina hoje. Amém. Vamos chamar as crianças a continuarem o seu culto. Vamos, crianças, vamos para nós orarmos, vamos lá. Amém, vamos orar. Pega as suas mãos, vamos mais uma vez abençoar nossos pequeninos. Pai, nós, mais uma vez, com gratidão, erguemos nossas mãos para abençoar esses pequeninos. E com certeza, Senhor, Tu os vês já muito além do que nós vemos. Por isso nós, como igreja, abençoamos, declaramos Tua bênção, Senhor, sobre cada um deles, sobre os professores. Se derrama ali também, Pai, sobre cada um deles, Pai. Fala com eles, ministra os seus corações. Nós os abençoamos e Te agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Graça e paz, amados. As boas-vindas ali a um campeão que não é nem flamenguista, nem botafoguense, nem vascaíno, nem tricolor. É rio-branquense, é isso que se fala? Não é? O time do nosso querido Paulinho está na final. Então, nós cremos que estaremos aqui celebrando em breve aí a conquista desse campeonato, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amados, subir nesse tablado, assumir esse púlpito ou qualquer outro, sempre é algo de muita responsabilidade. Falar da parte de Deus, eu entendo como algo muito sério, muito sério. Porque a gente acaba, obviamente, exercendo influência sobre vidas. Há pessoas que mudam a trajetória da sua caminhada, da sua vida, por conta de uma palavra que se ouve numa mensagem. Então é muito sério isso. Acho mais sério ainda aqueles que se atrevem a dizer, Deus manda te dizer. Acho isso seríssimo. Então não podemos nunca subir num púlpito, ou mesmo ali embaixo, conversar com alguém e falar algo, ou querer falar algo da parte de Deus, baseado nos nossos próprios conhecimentos, mas tudo que dissermos sempre tem que estar embasado nesta palavra, nunca fora dela. E sabendo do meu compromisso de estar hoje aqui, trazendo uma palavra aos amados, eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, o que eu tenho que falar, sobre o que nós temos de conversar. E ouvindo essa semana uma mensagem na televisão, que eu até nem tenho costume de assistir, mas naquele dia eu parei e ouvi um pouco daquele irmão falando. Ele abordou de uma outra forma o texto que nós vamos hoje abordar. Mas esse texto me chamou a atenção, e o Senhor me chamou a atenção para algo que eu nunca havia notado. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia e compartilhar com alguém que porventura esteja ao seu lado e não tenha Bíblia. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, eu sei que você conhece esse texto. Segundo Reis, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. E diz assim a palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe-a à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor nosso Deus, esta palavra é tua, Pai. Ela procede da tua boca, não da nossa. Então te pedimos, fala conosco, ensina-nos algo nesta noite. Que vidas saiam daqui abençoadas. Que alguns encontrem nesta palavra respostas que vieram procurar, mas respostas vinda do teu Espírito, não do homem. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Certamente, talvez não todos, mas
muitos de vocês devem estar pensando, o pastor vai pregar outra vez uma mensagem sobre fé. Porque todo mundo que prega sobre esse texto, prega sobre fé. Mas não vou pregar sobre fé. Talvez até aborde um pouco sobre fé. Mas eu quero chamar a atenção sobre esse episódio. Vamos ver os personagens que fazem parte dessa história. Primeiro, o profeta Eliseu, a viúva, seus filhos, o credor e os vizinhos. Foram esses que foram mencionados. Mas há mais um personagem que é mencionado também, que é o falecido. É o marido que morreu. E é em cima desse personagem que eu quero trazer uma reflexão para a gente. O texto diz que ele era um servo de Deus, que ele temia o Senhor. No entanto, ele deixou uma enorme dívida para sua mulher. E esta estava para perder seus filhos, como pagamento desta dívida. Um servo de Deus que, apesar de temer ao Senhor, se descontrolou e contraiu dívidas altíssimas. Para custar a vida dos filhos como pagamento, não era pequena essa dívida. Alguém aqui se identifica com a história desse homem? E não me refiro necessariamente a questões financeiras, mas a humanidade que faz parte de cada um de nós. Porque esse homem, enquanto servo, talvez um profeta também era homem, humano, e sujeito a avaliações equivocadas, a escolhas erradas, sujeito a expressões que todos nós vivemos no dia a dia, das circunstâncias que nos sobrevêm. Será que alguns de nós nos identificamos um pouco com este homem que nem o nome tem mencionado nessa narrativa? Mas entenda, eu não estou aqui para julgar o falecido, de maneira nenhuma. Até pelo contrário, nós precisamos entender o contexto que essa história estava acontecendo. Era um tempo de fome, extrema fome, por causa da guerra. 2 Reis 6, 24 a 25, nós podemos ter uma ideia, um pano de fundo do que estava acontecendo. Pedir aos irmãos do som, por favor, que me tragam um antipuff rapidinho, por favor. 2 Reis 6, 24 e 25 diz assim: E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, obrigado, porque eis que a cercaram. Eu sei que o texto continua, mas até aí. Um exército inimigo cercou a cidade. E talvez eles tenham usado da estratégia de cercar e não deixar absolutamente nenhum mantimento, nenhuma ajuda, nada chegar à cidade. Talvez eles quisessem enfraquecer o exército local exatamente por isso, pela fome. Mas vocês têm noção da fome que houve? Então eu vou ler um texto mais adiante que vai chocar você. Você tem noção da intensidade, da dimensão da fome que se acometeu naquele lugar. 3 versículos à frente. 2 Reis 6, 28, diz assim: Disse-lhe mais o rei, falando para uma mulher: Que tens? E a mulher disse: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. 29, apenas o início. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Elas cozinharam o filho de uma delas e comeram. Tamanha era a fome. Por isso não é difícil de entender o que aquela família, aquele homem, servo de Deus, deviam estar passando por conta desta fome.
Não é difícil de entender que aquele homem pudesse se envolver com muitas dívidas para sustentar a família, para alimentar os seus, sem pensar muito nas consequências. Claro que ele não contava que ele viria a morrer. Ele acreditava que de alguma maneira ele poderia pagar ou pelo menos rolar aquelas dívidas e continuar alimentando a sua família. Mas de repente ele morre. E a lei dizia que, havendo uma dívida herdada, os filhos poderiam ser apresentados como pagamento da dívida. E era o que estava para acontecer. Todos nós, amados, temos dificuldades, limitações, e todos, sem exceção, estamos sujeitos a cometer pecados. E vamos entender, pecado é a desobediência àquilo que Deus nos diz e nos manda fazer. Não vamos aqui mensurar ou tentar mensurar pecados. Mas todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a essas quedas, a essas fraquezas. E ao contrário do que alguns pregam, a vida de um crente é exatamente igual a de qualquer outro ser humano. Talvez eu esteja quebrando aí, ou destruindo, ou desconstruindo uma ideia que você possa ter acerca de ser um crente em Jesus. Talvez você até aqui esteja pensando, ou tenha pensado, que ser um crente em Jesus, você sempre terá vitória. Você sempre conquistará. Nada lhe alcançará, nada lhe atingirá, você nunca perderá. Vamos para a Bíblia. E não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Eu preciso entender, e eu entendo isso, que eu não sou especial ao ponto de que não chegue em minha casa enfermidade, dificuldade financeira, problemas de relacionamento ou qualquer outro problema inerente ao ser humano. Mas isso pode chegar à minha casa, mesmo eu crendo em Deus, mesmo eu lendo a palavra, orando, jejuando, frequentando os cultos, cantando no ministério de louvor, sendo líder de célula. Meu amado, você está vivo? Você respira? Bem-vindo ao mundo. Isto é o mundo. Não queremos passar ou experimentar por determinadas situações. Mas elas vêm. Por quê? Essa é a pergunta que brota dos nossos lábios, com tanta espontaneidade. Por quê? Eu sei que muitos, se não todos, já fizemos tal pergunta quando nos deparamos com a situação do nosso pastor e sua esposa. Por quê? E alguns completam a pergunta: Senhor, por quê? Se a tua filha, ela tem sido líder neste lugar, ela tem abençoado tantas vidas, ela tem feito isso, e sabe o que nós estamos dizendo a Deus quando argumentamos com Deus desta maneira? Estamos dizendo para Deus: Deus, ela não merece. Opa, parou. Então me diga você, quem merece? Quem de nós é merecedor de bênçãos de Deus? Ou quem de nós podemos dizer para Deus: Senhor, esta pessoa não pode sofrer nenhum tipo de dano, de perda, de mal ou enfermidade, porque ela é muito boa. E a minha Bíblia me diz que não há ninguém que seja bom, nenhum sequer, não há ninguém que seja justo. Se alguém disser que não comete pecado, é o quê? Mentiroso. Mas há uma palavra que vem sobre nossas vidas, e é nesta palavra que eu me agarro para todos os dias bater na porta de Deus e clamar por Ceísa. Chama-se graça. É esta palavra que eu me agarro com todas as forças. Porque a graça de Deus, o favor que eu não mereço, que você não merece, Ele derrama sobre nós. É isso, e é nisso que você tem que depositar a sua fé. Claro que sofremos quando alguém próximo de nós sofre.
seja em que dimensão for. Mas, na nossa visão, não há ninguém em especial. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Consequentemente, para o Senhor, Ele não tem filhos prediletos. A todos nós Ele consegue. Nós não conseguimos. Nós temos predileções. Até sobre os filhos, talvez. Mas Ele consegue nos olhar de uma maneira completamente imparcial. Ele consegue nos amar de forma igualitária. Ainda que nós saibamos que aquele camarada ali é uma pessoa com talvez um nível um pouco menor de caráter. Todos sabemos disso. Todos tivemos conhecimento de atitudes e situações que aquelas pessoas estavam envolvidas, que trouxe mal a A, B, C. E não tem jeito, nós temos restrições em relação a ele ou a ela. Mas fica difícil para nós compreendermos que Deus o ama ou a ama da mesma maneira que ama a criança de 3 anos, ao idoso de 90 ou a qualquer outra pessoa. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus excede todo o entendimento, porque a gente não consegue compreender um amor desse nível. A Bíblia diz em Mateus 5,45 que porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aqui está a justiça de Deus. Ele olha-nos de uma forma completamente imparcial, porque ai de nós se o nosso Deus fosse parcial. Ai de nós. Então, quando eu penso nestas coisas, eu me pergunto a mim mesmo, qual a relevância, qual a importância que o Evangelho de Jesus tem para mim, para a minha vida? Quando eu entreguei minha vida a Cristo, que mudanças eu experimentei em mim? Meus irmãos, não é incomum, e não apenas nessa igreja, em qualquer igreja. Eu já fui membro de outras igrejas. Não é incomum nós vermos pessoas frequentando a igreja e até se tornando membro. É a coisa mais fácil de acontecer. Mas que, na verdade, não tiveram ainda um encontro genuíno com Jesus. Na verdade, ainda não tiveram uma experiência, sabe, com Deus, que sacudisse, abalasse, transtornasse todos os alicerces da sua vida. Há pessoas que frequentam uma igreja porque se acostumaram, porque o povo é amoroso, como este povo, graças a Deus, desta comunidade o é. Porque são pessoas agradáveis, o ambiente é agradável, a música é tão linda, a cantina é gostosa, os passeios, as células, e aí vamos relacionando muitas coisas que nos agradam. Mas, infelizmente, alguns, quando vêm à casa de Deus, ainda não conheceram o dono desta casa. Qual é a relevância do Evangelho para a sua vida? O que é que ele impactou em você? Quando você um dia falou, eu quero Jesus, eu quero seguir a este homem incompreendido, chamado de louco, agredido, esbofeteado, considerado como maldito porque o pregaram numa cruz amaldiçoada, eu quero segui-lo. Quando você tomou essa decisão, que valores na sua vida foram confrontados? E a quais deles você aceitou abandonar? Porque o Evangelho faz isso. O maior milagre, já disse alguém
e eu concordo em gênero, número e grau, não é o cego enxergar, não é o aleijado andar, ou mesmo o morto ressuscitar. O maior milagre é uma vida ser transformada. O maior milagre é um homem ou uma mulher abandonar atitudes, práticas pecaminosas. O maior milagre, como hoje nós ouvimos na escola dominical, é buscarmos fazer a vontade de Deus em todo o tempo. E a vontade de Deus é esta, que a vossa santificação, disse Paulo à igreja de Tessalônica. E aí eu busco essa santificação? Pastor, é difícil, né? Eu sei, ninguém disse que é fácil. Mas a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. Você parou para pensar nisso? Sem santificação, ninguém verá a Deus. E o que tem acontecido, meus irmãos, é que, infelizmente, alguns, eu vou chamar de frequentadores de igreja, não sei se eu posso chamar de cristãos, crentes, evangélicos, hoje a nomenclatura está tão deformada, mas algumas pessoas têm sido extremamente condescendentes com certos pecados. Alguns até falam, não, Deus entende. Deus sabe que também não é assim, né? Eu sou ser humano. Eu não sou tão forte. E às vezes começamos a negociar com o pecado. E quando eu negocio com o pecado, aceitando a sua existência em minha vida, me desculpe, mas eu estou negociando com o diabo, que é o pai dele. É a origem do pecado. No texto nós vimos uma viúva de um profeta, de um servo de Deus, que no entanto deixou a esposa e os filhos afundados em dívidas. Dívida essa que, segundo a lei, o pagamento deveria ser feito com o trabalho escravo dos filhos daquela mulher. Então, o que vemos é a história de um homem de Deus que, apesar de temer ao Senhor, estava com sérios problemas financeiros. Que escolhas será que esse homem fez em vida? Que contratos ele assinou? Que compromissos ele assumiu para chegar neste nível de dívida? Sendo um homem de Deus, reconhecidamente um homem de Deus, ela até diz para Eliseu, tu sabes que ele era um servo de Deus, tu sabes que ele temia ao Senhor, ou seja, a vida daquele homem era algo notório àqueles que o conheciam, a sua fé, a sua relação com Deus. E sendo um homem de Deus, certamente, ele era olhado pelos amigos ou aqueles com quem ele convivia como alguém respeitado, honesto, alguém responsável, etc. E aí eu pergunto, o que nos torna uma pessoa de bem? O que me torna uma pessoa confiável? Será que a fé que eu professo é suficiente para que eu seja mais respeitado? Eu posso dizer a você que antigamente era. Muitos anos atrás, você fosse alugar um imóvel e ou o corretor ou o próprio proprietário do imóvel soubesse que você era crente, a palavra usada era essa, crente, isso era um ponto altamente positivo e favorável a que ele alugasse para você aquele imóvel. Impressionante, né? Hoje é o contrário. Infelizmente, hoje, você tem que meio que esconder que você, e a palavra hoje é evangélico. Essa semana, os irmãos sabem que minha esposa trabalha numa loja de shopping e aconteceu um fato lá desagradável. Houve um princípio de tumulto no shopping Tijuca. Uma bombona, vamos dizer assim, em um restaurante, não sei se de refrigerante, de cerveja, de chopp, explodiu.
devia estar com muita pressão, estourou. E aquele barulho, que deve ter sido um barulho bem forte, provocou um princípio de tumulto. E logo alguém gritou, arrastão. E um segundo, tiro, tiro. E vocês imaginem, o que começou no terceiro andar foi até o primeiro. E era gente pulando dentro das lojas, os lojistas fechando as portas. Vânia estava com a colega, coitadas, elas ficaram muito mal, passando mal. Para ajudar, a colega apertou o botão, porque a porta é automática, ela desce. Ela apertou o botão, a porta desceu, só que na canaleta da porta tinha um quadro. Aí desceu metade da porta. A outra metade desceu e aquela ficou. E o que aconteceu? A porta desmontou. E quando as donas chegaram, principalmente a dona, vocês têm que ter controle. Aí Vânia respondeu. A senhora não estava aqui. A senhora não viu o que aconteceu. A tensão que foi. A segurança do shopping. Aquela pessoa, né? O nome já diz, segurança. É aquele que vai trazer segurança, vai trazer tranquilidade, né? Aquele que vai dizer assim, calma, vamos por aqui, ou qualquer coisa parecida. Ela saiu correndo, gritando aos berros. Arrastão, tiro. E se meteu por um buraco, lá sumiu a mulher. A segurança do shopping. Aí a Vânia falou, essa segurança está assim. O que será de nós? Mas, mais à frente, é isso que eu queria chamar a atenção. Acalmados os ânimos, os homens vieram, consertaram a porta. O dia prosseguiu. E algumas horas depois, a chefe, que imediatamente, diante do acontecido, perguntou à outra funcionária, aonde está o meu alho e o meu sal grosso? Ela falou, está lá no estoque. Traz para cá. Botou o alho e o sal grosso na porta da loja. Agora estou protegida, né? Pois bem, um pouco depois, ela chegando, ela ouve uma música, estava tocando uma música no rádio. E ela, que música é essa? A Vânia, é daquele cantor tal, não sei que música era. Pensei que era evangélica. Vânia não respondeu. Hoje, infelizmente, essa expressão, né, evangélica, ela foi tão deformada, tão transformada, até por conta de alguns testemunhos, infelizmente, que hoje você tem que se calar em alguns momentos. É como o Bruno fala, né? Se pergunta a ele se é crente, né? Depende do que você entende por ser crente. Se você quiser, vamos sentar e conversar, e eu vou dizer a você no que eu creio. Porque os rótulos são variados e suas significações. Mas então, pastor, o que o senhor está dizendo é que ser crente não faz a menor diferença em nossos dias? Não. Não é isso que eu estou dizendo, mas que o fato de carregarmos um título, um rótulo, não nos torna necessariamente pessoas melhores, pessoas de bem. Não é isso que me faz um servo de Deus. Não falo de ninguém especificamente, poderia falar de mim mesmo. Porque no passado fiz escolhas erradas que refletiram sobre meus filhos, minha mãe, meus irmãos, a minha família, num grau maior ou menor de intensidade. Isso mesmo eu sendo um servo de Deus como eu era. Não estava desviado, não estava afastado. Mas uma das preciosas lições que eu aprendi na vida, e guarde isso, meu irmão, guarde isso, minha irmã, é que jamais podemos dizer ou afirmar, e muito menos garantir, que nunca faremos isso ou aquilo. Ninguém pode. Ninguém. Se anos atrás alguém me dissesse, você vai fazer isso. Eu? Tá doido. Jamais. Mas fiz. E muitos semelhantes a mim
fizeram, também jamais pensando em cair numa armadilha satânica como eu caí. Muitos acham que estão totalmente seguros e isentos de qualquer ataque. Muitos acham que aquilo que construíram no decorrer da vida, ao seu redor, e aí vamos pensar numa carreira profissional sólida, numa família estruturada, num casamento, ou até mesmo a vida espiritual que vivem. Muitos acham que isso é sólido e forte o suficiente para resistir a qualquer ataque do inimigo. Mas quando lemos a palavra de Deus, lá em Mateus 7, 24 a 27, se você quiser, abra sua Bíblia. Mateus 7, 24 a 27. É outro texto conhecido nosso. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que tanto sobre a casa edificada sobre a rocha, quanto a casa que foi edificada sobre a areia, as lutas vieram, as intempéries chegaram. Veio a chuva, os rios correram, sopraram ventos, e todos esses elementos combateram as duas casas. E esse texto então me mostra que, mesmo estando na rocha, isso não vai me isentar de ataques ferozes, violentos. Claro que se você está na rocha, que é Cristo, sua casa não cairá, mas ela sofrerá. Ela sofrerá a força do vento. Ela sofrerá as intempéries de um rio que sobe. Qual dessas duas casas representa a sua história, a sua vida? Qual das duas? Qual das duas casas representa o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais? Qual das duas casas representa a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida conjugal? Qual das duas casas? Porque os ventos virão, se já não vieram. Os rios vão subir, em algum momento vão correr, e eles vão dar contra a sua casa. E aonde ela está firmada? Aonde ela foi construída? É muito perigoso pensar que somos inabaláveis. É muito perigoso pegar alguns textos isolados da palavra de Deus, como se fossem, amuletos, como alguns por tantos anos usaram, e alguns ainda usam, está amarrado em nome de Jesus, como se isso fosse algo que cria-se um campo de força e nada pode me tocar. E alguns pegam alguns textos isolados, como o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Amém. Alguns usam isso como se o pronunciar desse texto produzisse proteção. Como outros deixam a Bíblia aberta no Salmo, vocês já até sabem, né? No Salmo 91. Como se emanasse dali um campo de força e poder e guardasse a minha casa. Aí o inimigo vem me atacar e eu vou falar para ele, vai lá na mesa da sala, lá o Salmo 91 está aberto lá. Aí a Bíblia vem no
na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, e ele fala o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Aquele que pensa. Ué, eu não estou de pé? Estou caminhando, estou andando, mas posso cair a qualquer momento. A qualquer momento. Paulo dá muitas advertências, muitas orientações à igreja quanto à vida espiritual, quanto ao caminhar com Cristo. Ele fala sobre não extingais o Espírito. Ele fala sobre não deis lugar a quem? Fale alto. Ao diabo. Paulo não está falando isso para o ímpio, para a pessoa que vive no mundo. Ele está falando para você e para mim. Ele está dizendo, Beto, não dê lugar ao diabo. Se ele está fazendo essa admoestação, se ele está me chamando a atenção para isso, é porque é possível, sim, eu dar lugar ao diabo na minha vida. E entenda, amados, eu não estou falando de possessão não, tá? Eu estou falando de dar lugar a uma ideia que pode trazer dor, dar lugar a uma sugestão que pode destruir o meu casamento, dar lugar a um amigo. Sabe aqueles amigos que chegam e só traz ideias, misericórdia? É disso que ele está falando. Sim, qualquer um de nós pode errar, falhar, cair e mesmo sofrer perdas. Pode. Eu tive muitas perdas na minha vida. Eu sei que aqui, vários que aqui estão, também tiveram. E aí, isso nos torna menos amados por Deus, isso nos torna menos crentes em Jesus, isso faz do Evangelho uma mentira? Não. Primeiro porque o Evangelho em nenhum lugar diz que nós não teremos perdas. Mas em todo o tempo eu leio na palavra de Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, no meio das vitórias e no meio das perdas. O Senhor é contigo. E aí, como diz aquela frase que nós ouvimos de alguém que não pode mentir, e ele diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a promessa de alguém que não pode mentir. É uma palavra que jamais vai cair por terra. Ele diz, olha, você vai ter aflição. Porque este mundo, que mundo? Este mundo que foi corrompido lá no início pelo pecado. Esse mundo que foi amaldiçoado lá no início pelo pecado. O que Deus disse a Adão, por tua causa, maldita é a terra. Este não é, amados, o paraíso. Este lugar não é o lugar do nosso descanso. Este lugar é um lugar de batalhas, é um lugar de lutas, é um lugar de mentiras, frustrações, traições, engano, sedução, promiscuidade, prostituição. Ô pastor, que visão terrível, hein? Ué, eu estou apenas relatando o que o Senhor Jesus falou. O mundo jaz. Como eu posso entender, então, um mundo que jaz no maligno de maneira diferente? Por quê? Porque o príncipe deste mundo, nós sabemos quem é. E diante disso, eu preciso abrir um pouco mais os meus olhos. Ou talvez bem mais. Essa primeira palavra que eu trouxe sobre esse texto, aonde eu tomei como protagonista aquele homem que morreu e que deixou para sua esposa, seus filhos, uma situação tão difícil. E eu creio que não foi por falta de caráter, por irresponsabilidade, mas talvez diante daquela fome louca, desesperada que o povo estava experimentando por conta da guerra.
ele certamente deve ter feito atos de desespero, de loucura, para salvar a sua família, para alimentá-los. E em vindo à sua morte, deixou-os numa situação tão difícil. Mas a sua vida nos traz esse ensinamento, amados, de que todos nós estamos sujeitos àquilo que a vida impõe. Nós não temos controle sobre a vida, sobre o mundo e sobre as coisas que nos cercam. Está aí os juros aumentando, o dólar aumentando, a luz aumentou, tantas coisas aconteceram que não agradou a nenhum de nós. E ainda que fôssemos aos milhões para as ruas, penso eu, algumas coisas não mudariam, outras poderiam até mudar, mas nem todas mudariam. E aí vamos caminhando, vamos prosseguindo e crendo que o Senhor, que nos chamou à sua plenitude, à sua presença, à sua glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as coisas de que nós necessitamos. Por isso que o crente não passa por crise. A crise passa por ele. Mas por quê? Porque estamos aqui, ó. Estou de mãos dadas com meu irmão mais velho, Jesus. E ele fala para mim, vamos lá, eu estou contigo. Pô, mas Senhor, aumentou a luz, vamos lá. Vamos nessa. Eu vou te ensinar a economizar a luz. Eu vou te ensinar a economizar gás. Eu vou te ensinar a fazer algumas coisas que vão te abençoar. Mas a Bíblia ensina isso? Ensina. Aonde? Eu vou te dizer onde está. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo, acho que é o 9 ou 8, eu vou te dizer já. É o 8. Olha só o que ele diz. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, quando? Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então, qual é a consequência? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há uma outra versão que diz, e tudo quanto fizeres, serás bem-sucedido. Deus está falando sobre o que aqui? Sobre vida cristã, sobre vida religiosa, sobre igreja, sobre cantar, orar, pregar. Deus está falando sobre vida. Vida. Mas Ele coloca como condição para você e eu sermos bem-sucedidos em tudo quanto fizermos, meditarmos neste livro, ó, dia e noite. E mais, não nos desviarmos dele, nem para a esquerda e nem para a direita. E tudo quanto você fizer será bem-sucedido. Está aqui a resposta do sucesso. Está aqui o segredo do sucesso. Sucesso em que área? Em qualquer área. No seu casamento, no seu trabalho, na criação dos filhos, em qualquer área, na sua universidade. Você quer ser bem-sucedido? Está aqui o sucesso. Essa é a resposta que você e eu precisamos. Não adianta ficar choramingando, não adianta ficar reclamando com Deus. Ah, Senhor, nada muda. Ah, Senhor, ninguém me ama. Ah, Senhor, Senhor, Parece que está aquele desenho antigo, né? Rádio Haha, só reclama, ó vidas, ó céus. Deus já te deu a resposta que você está esperando. É tomar posse dessa palavra. Mais que isso. Lembra do texto da casa sobre a rocha e sobre a areia? Quando o Senhor falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E esse parece que é o grande problema da igreja, a grande dificuldade da igreja, porque ouvimos sempre com muita tranquilidade e presteza, mas o praticar é difícil. Mas tem que praticar, pastor? Parece que sim. Não adianta eu falar para você o que a Bíblia diz quanto ao perdão, quanto a se humilhar, quanto a considerar o outro superior a si mesmo, não é o que a Bíblia fala? E bota como exemplo quem? Jesus, que sendo Deus,
não usurpou ser igual a Deus, antes se tornou homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí quando viramos para alguém, meu amado, você deve perdoar. Ou, meu amado ou minha amada, tanto faz. Eu entendo que o irmão deve ir lá e pedir perdão ao irmão. Mas eu estou certo. O senhor não sabe o que ele falou para mim. O senhor não sabe o que ela fez comigo. Não é assim? É a nossa justiça. Mas a nossa justiça são como trapos de imundícia. A questão é que seguir a Jesus é andar na contramão. Seguir a Jesus é andar, muitas vezes, fora totalmente da lógica humana. Porque a lógica humana diz que se você me feriu, você tem que pagar. E eu tenho um crédito sobre você. Eu me torno seu credor e você se torna um devedor a mim. Mas Jesus vem e quebra isso. Jesus vem e desconstrói esse negócio todo. Ele fala, aquele que quer ser o primeiro, vai para o final da fila. Hã? Como assim, Senhor? Você quer ser servido? Aprenda a servir. Você está disposto a isso? Qual é a relevância do Evangelho na tua vida? O que o Evangelho mudou em você? Ou o que o Evangelho ainda precisa mudar em você? E você sabe, não sou eu quem vou dizer, nem tenho capacidade para isso. Mas você sabe que o Evangelho ainda tem que tratar com você. Você sabe as áreas na sua história, na sua vida, que são raízes arraigadas, secas, que não saem, pior do que raiz de aipim. A raiz de aipim a gente sacode, ela solta, mas algumas raízes de amargura, de ressentimento, de mágoa, a gente puxa, nem se move do lugar. Mas elas só se moverão quando você reconhecer que precisam ser removidas da sua vida. E aí entra o Evangelho, aí entra a prática daquilo que Jesus nos tem ensinado dia após dia. Mas eu não quero fechar, ainda temos um tempo, esta palavra com este lado até meio pesado dessa história, meu Deus, da minha humanidade, que me leva muitas vezes a errar, a pecar, a escolher errado, a colher frutos amargos, sim. Mas eu quero também avançar na história e aí virmos para aquele lado aonde nós falamos do azeite e das vasilhas. Mas eu quero também trazer uma visão talvez um pouco nova para você sobre esta parte da história. Porque muitos olham esta parte, ou quase todos, sempre como o quê? Que as vasilhas que são cheias de azeite representam o quê? Pode falar, o que você acha que elas representam? Que tipo de bênção? Alguém falou aí, prosperidade, não é? A visão, de uma forma geral, que se tem é essa. Que a quantidade de vasilhas cheias de azeite representam bênçãos materiais, prosperidade de uma forma geral. Eu acho que representa isso, mas eu acho que representa muito mais do que isso. Veja bem, uma mulher oprimida pelo medo. Aquela mulher estava desesperada, porque a qualquer momento os credores poderiam invadir a casa dela, pegar os filhos e levar. E ela nunca mais os veria. Ela estava oprimida pela angústia de perder os filhos, mas eu posso acrescentar mais. Talvez, eu estou especulando, mas talvez ela pudesse também estar decepcionada com o marido que morreu, por ter deixado aquela herança de dívidas. Talvez em seu coração residisse um sentimento de dor, de angústia, de frustração, de amargura pela vida.
Mas a chegada do profeta Eliseu em sua casa trouxe a esperança de que nem tudo estava perdido, mas que algo ainda poderia acontecer. Algo poderia mudar aquela história terrível. Eu queria que você parasse agora para observar e tentar focar esse momento na vida dessa mulher. Quantas mães estão aqui presentes? Levante sua mão, por favor. Várias mãos. Pois então imagine, se coloque, minha irmã, no lugar desta mulher. Imagine-se com seus filhos pequenos, você dentro de casa, seu marido morreu, e você sabe que a qualquer momento aquela porta pode ser arrombada. Porque eles não chegariam com educação, não. Ela poderia ser arrombada, homens estranhos entrarem na sua casa, pegarem os seus filhos e levarem. Como você se sentiria, mulher? Mãe, como você se sentiria? Em que estado estaria o teu coração numa circunstância dessa? Talvez assim você possa perceber o que aquela mulher estava vivendo. E aí chega o profeta, o homem de Deus, Eliseu. Um homem a quem Deus já tinha usado em diversos milagres e situações impossíveis de serem resolvidas, e Deus o usou. E Eliseu vira para ela e fala de uma forma direta: que queres de mim, mulher? Dize-me que é o que tens em casa. Essa foi a pergunta de Eliseu. E a resposta daquela mulher expressou o tamanho da sua fé. A primeira palavra que saiu da boca dessa mulher foi a seguinte: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ela estava dizendo: profeta, se depender de mim, já era. Não tenho nada em casa. Tem uma botija de azeite lá, no canto lá, qualquer. Em primeiro lugar, ela negou a possibilidade do milagre acontecer, com a sua declaração: a serva não tem nada em casa. Em segundo lugar, ela menosprezou o que tinha. Ela tinha alguma coisa. Ela tinha uma botija de azeite. Mas ela olhou para aquela botija de azeite e dentro do seu coração ela disse: não é possível nada ser feito através daquela botija de azeite. Nada pode acontecer. E esse, amados, muitas vezes é o nosso problema. A gente insiste em querer dizer a Deus o que Ele tem que fazer. A gente insiste em querer ajudar a Deus. A gente insiste em querer dar a Deus o problema e junto tem um papelzinho anexado aqui, como ele vai ter que resolver esse problema. E Deus está perguntando: o que você tem em sua casa? E entenda, dentro desse contexto que eu estou falando, a palavra casa como vida. O que você tem na sua vida? O que você tem dentro de você? O que você tem na sua história? Às vezes achamos que não há mais nada em nós que mereça qualquer tipo de investimento da parte de Deus ou de qualquer pessoa. Mas acredite, amado, Deus não precisa de muito para mudar a sua história. Basta um pouquinho de azeite numa botija e uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e Deus irá mudar toda a sua história. Sua história será transformada. E eu sempre digo, e digo mesmo, fé não é sentimento. Fé não depende de eu ficar arrepiado. Fé não depende de eu chorar emocionado por um cântico, por uma ministração, uma pregação. Fé é racional, fé é escolha. Você escolhe crer, ou você escolhe não crer, como alguns têm feito. Pastor Alberto abriu o culto lendo o texto de Josué, em que Josué questiona o povo: e aí, vocês decidem o quê? Eu decidi que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É escolha. Mas somos muitas vezes
afetados, influenciados pelos nossos sentimentos, pelo que nós vemos ou deixamos de ver, pelos que nós pegamos ou não, sentimos, ou seja, nossos sentidos nos afetam. Por isso eu tenho dito, e não falo da boca para fora, não é uma palavra positivista, amado, não é não. Eu escolhi crer na cura de irmã Ceísa. Mas aí chega alguém e traz uma notícia nova, olha, piorou. Olha, apareceu, o médico falou isso. E a fé de alguns vai descendo de acordo com as novas notícias, más notícias. Cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Você faz isso? Seja sincero com você mesmo. Você faz isso? Você louva a Deus, não importa as circunstâncias que estejam ocorrendo na sua vida? Não é fácil não, amado. Não é fácil não. Louvar a Deus hoje lá no Oriente Médio, quando um terrorista daquele do Estado Islâmico diz, se você negar a Jesus, você vai viver. Se você continuar cristão, eu vou decapitar você e sua família. E muitos não negam, sabendo que filhinho, esposa, todo mundo vai morrer. É fácil? Não é fácil. Eu seria irresponsável, leviano, de dizer para vocês, é fácil, gente. Não é fácil. Mas é esse o caminho. Então eu escolhi crer. Eu sei que alguém pode estar pensando, mas pastor, e se Deus levar, glória a Deus, Ele continua sendo o Deus da minha vida, o meu Senhor, o Rei dos Reis, e eu não vou abrir mão de servi-lo. Porque há algo que nós não podemos esquecer, amados. É o senhorio de Deus. Ele é Senhor. Mas Ele me dá a prerrogativa, Ele me dá o direito de bater em sua porta e clamar e pedir e dizer, Senhor, atende o meu clamor, Senhor, julga a minha causa. E é isso que eu tenho feito. E eu convido você a fazer a mesma coisa. A não se deixar levar pelo que você possa ouvir. Esta mulher já entrou nesse diálogo com Eliseu, abatida, prostrada, desanimada, quase que dizendo, Eliseu, não há nada o que fazer, eles vão levar meus filhos. Eu não tenho nada. E então Eliseu dá aquela orientação, olha, vai aos vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Mas ele faz uma observação. Vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Olha o detalhe dessa observação. Não poucas. Esta foi a palavra-chave na instrução de Eliseu para a mulher. O que significava aquelas vasilhas dentro dessa história? Sabe como eu vejo aquelas vasilhas? Eu vejo aquelas vasilhas como o tamanho do horizonte que ela conseguiu enxergar. E esse tamanho desse horizonte é o que determinou a quantidade de vasilhas que ela pediu. O quanto ela conseguiu ver que iria acontecer, que poderia acontecer, determinou dentro dela a quantidade de vasilhas que ela foi pedir. Talvez, diante da pequena botija de azeite que ela tinha, ela acreditou que algo pudesse acontecer, mas é muito pouco azeite. Não adianta pegar muita vasilha. É muito pouco azeite. Eliseu estava dizendo para ela o seguinte, mulher, amplie os teus horizontes. Olhe bem distante e creia que será lá que você chegará com os teus filhos.
aonde ela conseguiu enxergar foi a medida da quantidade de vasilhas que ela recolheu. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo, lhe perguntando, o que tens em casa? Ele dizendo, recolha vasilhas vazias, não poucas. Então eu te digo, olhe para frente. Olhe para o horizonte que está diante de você. Olhe com olhos de fé, amado. Escolha crer. Mas pastor, tudo fala que não vai dar. Eu sei, então escolha contra tudo isso. Mas pastor, as circunstâncias não são favoráveis. Glória a Deus, o milagre vai ser maior. O teu testemunho vai ser mais empolgante. Porque você vai dizer às pessoas, olha, tudo dizia não. Havia só uma botijazinha de azeite. E eu criei que ela podia encher muitas e muitas e muitas vasilhas. E eu colhi milhares de vasilhas. E elas foram cheias até a borda. Olhe para frente. Amplia o teu horizonte. Recolha muitas vasilhas, amados. Não poucas. Sinceramente, eu estou concluindo essa palavra. É inevitável, amados. É inevitável que experimentemos situações difíceis na vida. Faz parte da nossa humanidade. Mas nós não precisamos sucumbir diante de tais circunstâncias. O que o Senhor espera de nós, o que o Senhor espera de você, meu irmão, minha irmã, é que você levante seus olhos e vislumbre um grande horizonte que nos leve a recolher muitas e muitas vasilhas, para que sejam cheias pelo Espírito de Deus, com o que Ele tem de melhor nesta terra para nós. Amém? Deus nos abençoe. Eu quero fazer apenas uma oração, não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu quero fazer apenas uma oração. Como eu disse, não preciso nem conhecer a história de ninguém. Eu sei que muitos, e eu me incluo, estão atravessando situações difíceis, problemas, nas mais diversas áreas e ordens. E eu penso que hoje o Senhor está falando para você, minha irmã, meu irmão. O que você tem na tua casa? O que eu vou achar aí dentro de você? Eu vou achar uma botijazinha com um pouquinho de azeite? Você tem algo para me apresentar com o qual eu possa fazer o milagre? E você crê nisso? É isso que Deus está perguntando. Então eu quero orar por aqueles que querem apresentar a Deus. Que seja uma botijazinha de azeite. Mas que, ao mesmo tempo, estão escolhendo crer que o Senhor fará algo nesta noite maravilhoso. Se está assim com você, fique só de pé no seu lugar e nós vamos orar. Não precisa vir à frente, não. Deus conhece sua história, seus motivos, aquilo que você tanto está clamando ao Senhor, não importa, não precisa falar nada, mas esse é o nosso desejo. Apresentar a Deus o que temos. O que é que você tem? Senhor, eu tenho essa botija de azeite. Senhor, eu tenho um pouquinho, não é muito não. Mas eu creio que na tua mão, Senhor, milhares de vasilhas serão cheias, transbordantemente cheias. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai querido, nós louvamos o teu nome. E a tua palavra, Senhor, é tremenda. E nós sempre podemos encontrar vida, alimento saudável, alimento, água fresca que jorra da rocha, Senhor, que é Jesus para nossas vidas. E, Senhor, aqui estão teus filhos e filhas, Senhor, te dizendo o que eles têm, Senhor, para te apresentar. Cada um, Senhor, está no seu íntimo te apresentando, Senhor, eu não tenho quase nada para te dar, mas eu ainda tenho um pouquinho de fé. Eu tenho, Senhor, esperança. Senhor, os meus olhos estão focados para o alto, porque não há nada aqui embaixo que me traga esperança. Oh Deus, o meu coração arde. Senhor, a minha alma chora e sangra de dor. Mas eu ainda escolhi, Senhor, crer em Ti. Ah, Senhor, eu ainda escolhi crer no milagre. Assim, Pai, como eu escolhi ver a Tua serva de pé, curada, restaurada, para o louvor da Tua glória.
Oh Deus, eu escolhi crer, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que não está morto, num Deus que não mente, num Deus que não se arrepende, num Deus que não regateia, que não anda para trás. Porque nós escolhemos crer num Deus cuja palavra não cai por terra. Oh Senhor, contempla os corações de todos esses que estão em pé. Cada situação, cada vida, Pai. Vai visitando cada um, Espírito Santo de Deus. Vai visitando cada um agora. E eu te peço, Senhor, fala aos seus corações agora. Traz uma palavra para eles. A palavra tua, Senhor. Oh, consola, conforta, anima, fortalece, levanta, Senhor. Traz ânimo novo a cada um desses queridos. Em nome de Jesus. Nós não estamos buscando, Pai amado, manifestações hollywoodianas, não estamos buscando, Pai, nenhuma manifestação teatral aqui, não, Senhor. Nós estamos como aquela mulher que estava diante do profeta, buscando em Ti, o Rei dos Reis, as respostas, o milagre, a cura. Ah, Senhor, o impossível, Pai, em nossas vidas. E eu me junto a esses queridos. Eu dou a minha mão a eles para juntos clamarmos a Ti, buscarmos a Tua face, para que, Senhor, Tu nos mostre. Ou, como diz a Tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que Tu ainda não sabes. Esse é o nosso clamor, com gratidão, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Fique de pé toda a igreja. Amém. Ama-te, ó meu Senhor, o grande eu sou. Rocha firme, inabalável, seguro sempre sou. Meu coração se alegra em Ti, em Teu poder. E quando tudo escuro está, a Sua luz posso ver. Quero estar, edificar o meu coração no seguro e imutável Mocheiro fiel, fortaleza da minha vida, consolo em minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em Ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar. Em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Aleluia. Amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão, a consolação e a manifestação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre o teu trabalho, seja sobre o teu marido, a tua esposa, seja sobre os teus filhos, seja sobre toda a tua família, seja sobre esta igreja, seja sobre pastor Benoni, irmã Ceísa, seja sobre aqueles a quem amamos, sobre os irmãos que estão lá no Nepal, sobre os irmãos que estão lá sendo agredidos pelo Estado Islâmico, que esta comunhão santa os alcance e eles sejam abençoados, e todos nós, e a igreja diz amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, amado. Amanhã os líderes estaremos juntos e
Dê uma palavra a alguém que está perto de você. Palavra abençoada de ânimo, de bênção, de alegria, de fortaleza. Senhor, use os teus lábios. Amém. Em nome de Jesus. Posso confiar. Vencerei, vencerás, venceremos, em Cristo vencerei.